Agora eu passo a palavra para o professor Edgar Rebouças, que também vou ler aqui o currículo dele, mas antes eu queria fazer duas menções, porque é uma boa conexão com a fala do Dines. O Edgar foi um dos responsáveis por levar a agenda do Observatório para várias universidades brasileiras através da RENOI, a Rede Nacional de Observatórios da Imprensa. E é muito importante contar com a presença da academia aqui, porque é verdade que ao longo de muitos anos a academia brasileira foi um desses quixotes que o Dines fazia menção. O ator que sempre trazia à mesa os alertas de que a questão da comunicação era complicada no Brasil e muitas vezes estava sozinha nessa discussão. E o Edgar é uma dessas pessoas que, seja nos grupos da Intercom, da Compose, etc., manteve viva essa chama quando outros queriam discutir a cor da gravata de alguém que se aparece na televisão, por mais relevante que esse estudo da cor da gravata seja para o avanço das democracias no mundo. O professor Edgar Rebouças é jornalista, com passagem por redações de jornais, revistas e emissoras de TV, tem mestrado pela Universidade de Grenoble, na França, sobre regulação da mídia no Brasil, França e Estados Unidos, e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo, com estágio de pesquisa na Universidade do Quebec, em Montreal, Canadá, sobre o lobby nas políticas de comunicações no Brasil e no Canadá. É professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo, superintendente de Cultura e Comunicação dessa mesma universidade, coordenador do Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Política, Sistemas e Transparência e pesquisador associado do Centro de Pesquisa, Comunicação, Informação e Sociedade na Universidade do Quebec. Desde 92 pesquisa e atua na área de regulação da mídia, publicando dezenas de artigos em livros e revistas, além de consultorias para os Ministérios da Justiça, Educação e Saúde, para a Anvisa e para comissões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal Brasileiro. Edgar, um prazer. Obrigado. Uma grande honra estar aqui na casa mesmo do Quarto Poder, como o Dines relembrou. E eu sempre falo isso para meus estudantes de jornalismo, quando começo com aquele ideário assim, não, nós somos o Quarto Poder. Eu falei, que coisa nenhuma. Era lá no século XVIII, quando inventaram essa expressão. Depois disso, já não é Quarto Poder há muitíssimo tempo. Está junto dos outros três facilmente. E dentro das corporações. Mas, felizmente, a gente tem o pessoal do direito que trata do Ministério Público como Quarto Poder e, como o Dines lembrou, que bom que o Ministério Público já há algum tempo, inicialmente isoladamente, alguns procuradores espalhados pelo país faziam algumas ações quase quixotescas também, de algumas ações específicas, mas já de algum tempo criou um grupo de trabalho específico para a questão de comunicação e vem atuando nisso, e toda vez que a academia é convidada a participar, com certeza a gente está lá presente, mas sempre esses poucos que o Dines lembrou. Então, o Vinícius, o Murilo, eu, o Paulino, e alguns mais, Marco Dantas, Bolanho, e a gente vai participando à medida que a academia nos deixa esse espaço. E há menos de um mês a gente teve um congresso muito importante no Rio de Janeiro, da Intercom, e tivemos uma mesa específica para falar de política de comunicação. Mas a Intercom colocou uma mesa paralela, assim. Então era uma mesa da Sociedade dos Pesquisadores de Comunicação, e a gente fez uma mesa paralela para falar de regulação. Mas se a gente for pegar a quantidade de artigos apresentados no Congresso, nessa área do que a gente está estudando aqui, foram muito poucos. E sobre a cor da gravata, ou da borboleta que pousou na gravata do ator mexicano na novela tal, isso tem um monte de estudos. E que certamente são muito relevantes para um monte de coisa, mas para as políticas de comunicação e para a nossa questão infraestrutural e estrutural, pouco contribuem. Mas respeito todos os colegas que pesquisam isso, mas eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado aqui. E isso que o Guilherme falou no início, do título dessa mesa, né, desafio. Deixa eu até botar aqui a minha fala. Quer dizer, essa mesa, com esse título, eu fiquei lembrando aqui,
eu já devo ter escrito mais de 10 artigos que começavam com esse título, assim, Desafios e Perspectivas da Revolução da Publicidade, do alimento para a obesidade, da classificação indicativa. É só mudar o finalzinho ali, Guilherme também tem vários desses e esses outros colegas que eu nominei aqui também, porque a gente vai fazendo isso já há muito tempo. E aí tem até uma fala do professor Murilo Ramos, que ele dá uma expressão um filme chamado Feitiço do Tempo. Não sei se vocês lembram da história da marmota, e o repórter vai, e todo dia ele acorda no mesmo dia. E tem eu acrescentaria um recente agora com Tom Cruise, que é o Limite do Amanhã, que ele é um soldado e todo dia ele tem que morrer para poder saber a estratégia do inimigo. É mais ou menos isso. Então a gente vai escrevendo esses artigos, já tem mais de 20 anos e discutindo sobre isso há mais de 20 anos, e sempre, cada dia a gente vai descobrindo uma coisa nova, e cada dia a gente vai encontrando uma arma nova, e a gente vai passando isso para os nossos alunos, do mesmo jeito que o Dines passou para mim, que sou da geração seguinte a dele, pesquisando isso, e eu estou passando para os meus estudantes, porque a gente sabe que não é algo de curto prazo. É de longuíssimo prazo. Mas a gente está aqui para isso. Né? E, felizmente, na academia, na Universidade Federal, a gente tem chance de fazer isso. A gente tem chance de fazer projetos de pesquisa de largo prazo. Então, o que eu preparei aqui para apresentar é um pouco dessa complexidade, porque eu sabia que a gente estaria falando para, principalmente, agentes de Ministério Público, que têm esse poder grande, apesar de não necessariamente saberem disso, e ainda mais que o Ministério Público está em altíssima conta junto à sociedade brasileira, né, por sua independência, por suas ações, em várias outras áreas, mas ver se a gente consegue cativar vocês um pouco mais para a nossa área da comunicação. Então, historiar um pouco esse processo, mostrar esses desafios, assim, é mais ou menos como se eu e o Dines tivesse feito um artigo, um conjunto ali onde ele entrou a parte introdutória e opinativa, e eu vou entrar com a parte teórica, metodológica e empírica, mostrando, e certamente a Rosane vai fechar com mais a questão das ações. Então, eu queria começar relembrando algum desses pontos aqui que o Guilherme listou, dessas oportunidades que nas últimas décadas a gente teve de discutir comunicação, e muitas a gente perdeu. Então, lá na Constituinte, o capítulo 5 do título 8º da Constituição, onde tem especificamente, fala de Constituição. Tem 5 artigos específicos da Constituição, para a comunicação, além dos outros que estão lá no artigo 5º. Mas esses específicos ali, que foi o único que não teve consenso e que acabou sendo feito pelo Arthur da Távora e pela Cristina Tavares lá por última hora, mas saiu. E tem alguns pontos ali que são muito importantes, sobretudo o que está no artigo 221, que carecia de regulação desde então, e desde então não aconteceu nada com ele. Está lá do mesmo jeito que ele foi feito, pensado em 87, publicado em 88. O único que teve realmente mudança foi o 222, como o Guilherme falou, mas daqui a pouco eu vou falar dele. E teve uma regulamentação específica, que é o parágrafo 4º do 220, da publicidade de bebida, agrotóxico e tal. Logo na sequência, início dos anos 90, a gente teve a questão da TV a cabo, que o mercado já estava pressionando isso, então em 95 para 96 sai uma regulamentação específica para a TV a cabo, aí ali consegue-se ter algumas conquistas em prol do interesse público, que foi colocar os canais públicos, canal universitário, canal cultural, mas deixa lá no cabo, não vamos botar isso na TV aberta, não, deixa no cabo, dá essa conquista aí. Que também tem uma história muito interessante ali por trás, e em algum desses artigos aí que eu mencionei, vocês vão encontrar essa história. A regulamentação da publicidade, que é a Lei 9294 de 96, que é específica, ela regulamentando esse parágrafo da Constituição, que é de publicidade de bebida alcoólica, tabaco, agrotóxico, medicamento e terapias. E esse daí seria um grande avanço, mas teve um equívoco de que foi, em vez de regular somente a publicidade, regulou-se também o uso, né,
de tabaco dentro da mesma lei, então tinha que ter uma lei para o uso, né, que vai ser, se pode fumar aqui ou ali e tal, mas para publicidade tem que ser só de publicidade. E tem uma excrescência absurda logo no parágrafo único do artigo 1º, quando fala que bebida alcoólica, para os termos dessa lei, é só aquela com mais de 13 graus Gay-Lussac. Peraí, né? De onde? Onde existe alguma lei que fala... Aí eu fiz um estudo sobre essa lei e fui atrás de descobrir de onde tinha nascido esse número cabalístico, assim, 13 graus Gay-Lussac. E era exatamente o que dizia a lei do vinho. Porque existia uma lei do vinho anterior que falava que vinho acima de 13 graus era outra coisa, mas o vinho de mesa tinha que ter menos de 13 graus Gay-Lussac. Mas com isso, a cerveja, que tem 4,7, ficou linda, né? O Ice, que tem 7, ficou também tranquilo ali. E aí não se mexe mais nisso. E toda vez que tenta se discutir... Não, isso não é, cerveja não é bebida alcoólica. Cerveja não é bebida alcoólica. Tá bom. Né? E cigarro, e a gente conseguiu regulamentar a publicidade de cigarro a duras penas, sendo chamado de censor o tempo todo mundo queria regular, mas aconteceu. Agrotóxicos também. Então. Rádios comunitárias... Foi em 98, teve uma discussão muito grande também para vamos abrir as rádios comunitárias, com um limite de espectro muito pequeno, sem nenhum tipo de financiamento, e acaba que boa parte das rádios comunitárias no Brasil acabaram se tornando ligadas a políticos locais ou a denominações religiosas que fazem uso de proselitismo. A lei do direito autoral também teve alguns bons avanços, mas... Assim, mais ganhos do que perdas em cima de algo que não existia nada. A abertura do capital estrangeiro, que foi a mudança do artigo 222, e aí conseguiu-se a negociação da instalação do Conselho de Comunicação, e ali abriu-se, mas mais do que abrir ao capital estrangeiro, os 30% do capital estrangeiro, abriu-se a pessoa jurídica. Porque na Constituição também interditava a pessoa jurídica ser proprietária de meios de comunicação. E naquele momento, a pessoa jurídica passou a ter essa possibilidade. O capital estrangeiro acabou não chegou até hoje, a não ser a Abril, que fez um acordo com a Naspers, que é uma empresa da África do Sul, os outros grandes grupos não fizeram. Exatamente por falta de regulação. Porque um grupo americano vai querer investir no Brasil, ou o que aconteceu nas telecomunicações, sem regulação no setor... Então a Disney, a Warner vai botar dinheiro no SBT para o proprietário da empresa ficar fazendo aviãozinho e jogar para os outros? Peraí, eles não vão botar dinheiro aqui para isso. Porque se não tem uma regulação, eles não sabem onde o dinheiro está sendo gastado e como está sendo revertido isso. O Conselho de Comunicação, que a duras penas funcionou por um período, parou em outro, voltou em outro, e agora foi reinstalado. Daqui a pouco a gente fala dele. TV e rádio digital, a TV saiu, mas só saiu especificamente na área de qualidade de áudio e vídeo, mas as outras possibilidades que ela teria, isso daí ficou para um segundo plano. Rádio digital não se comenta mais, a não ser agora com o final da banda em AM, para ficar só em FM. A classificação indicativa, que remoeu, impediu-se e tal, e estamos lá no Supremo com uma perda eminente. A Ancinave, que era uma proposta de Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, também foi totalmente criticada e morreu no seu nascedouro. O Conselho Federal de Jornalismo, também um outro absurdo tão grande como foi anunciado pelos grandes grupos de mídia. A publicidade específica para criança, né, que as grandes empresas vêm dizendo que também é um grande absurdo querer regular, onde se viu, os pais é que sabem o que é melhor para os seus filhos, e aí nessa época surge um grande ator, que é o Instituto Alana, está aqui presente, específico nessa área para a defesa da questão do consumismo infantil. Publicidade de alimentos, medicamentos e bebidas, a Anvisa fez uma série de regulamentações, o Ministério da Saúde fez uma série de regulamentações, caíram todas. Porque os empresários, anunciantes e de mídia e de publicidade conseguiram manifestar. TV pública, a forma como ficou a TV Brasil, a EBC, assim, mais ou menos transformando a Radiobras numa tentativa de fazer uma grande rede. Aqui em São Paulo, né? Em Brasília, em alguns lugares, retransmissora, mas não vingou aquela proposta que seria. Discussão de concessões de rádio e TV.
né, passa em audiências no Congresso Nacional vazias, inócuas, aprova-se renovações em bloco de 150 e ninguém se discute por que esse grupo merece ou não merece ser renovado, quase que automático. A lei de imprensa também foi perdida ali em 2009, e em vez de simplesmente reformular a lei de imprensa, acabaram inteira com a lei de imprensa, e aí com o fim da lei de imprensa foi-se embora o direito de resposta, foi-se embora calúnia, injúria, difamação, especificamente da forma como era colocado na lei de imprensa, que tinha um grau maior, e foi-se embora uma coisa que os jornalistas não se aperceberam muito bem, que é o sigilo da fonte. Porque o sigilo da fonte está na lei de imprensa, não está na regulamentação da profissão de jornalismo. Está na regulamentação da profissão do advogado, do psicólogo, do sacerdote, o sigilo da fonte. Na regulamentação da profissão do jornalista, não há sigilo da fonte. Porque a lei de imprensa, que é de um ano antes, já falava disso. Então não precisava regulamentar na lei do jornalista, já falava na lei de imprensa do sigilo da fonte. Acabou a lei de imprensa, acabou o sigilo da fonte. Então, se alguma autoridade quiser pegar um jornalista e diz quem é a sua fonte, não digo, então você vai para o xilindró, vai preso, porque ele está descumprindo a lei, está descumprindo a autoridade. E isso não está sendo muito discutido. O diploma de jornalismo, que também acabou-se naquela mesma onda ali em 2009, a conferência de comunicação. Aí tivemos aos 45 minutos do segundo tempo do governo Lula, ele apresenta a Confecom, onde a sociedade poderia se manifestar. Tivemos várias conquistas ali. E depois disso, aquele sonzinho de desenho animadinho. Estamos aguardando, pinçadinhos ali e tal. Os 50 anos do Código Brasileiro de Telecomunicações, não tinha nada para comemorar e nada para mudar, e continua valendo o mesmo código lá de 62. Diretrizes curriculares do jornalismo, da publicidade e do RP. Pouco se discutiu também, isso ficou muito limitado à academia. Conteúdo de TV por assinatura. Campanhas enormes das empresas de TV por assinatura e perdeu-se algumas coisas, mas olha que grande ganho que teve para o conteúdo nacional e para as produtoras nacionais poderem estar na Fox, na HBO, passando seus conteúdos. Marco Civil da Internet, tivemos um bom avanço, mas também se não fosse uma série de pressões externas, tenho dúvidas que aconteceria. O projeto de lei de iniciativa popular da regulação da mídia, que também a gente está coletando assinaturas, e financiamento de campanhas que sempre volta à tona. Então vamos regular financiamento de campanha. Não pode empresa botar... Peraí, está ligado diretamente à comunicação isso. E não trazem para a comunicação, ficou tudo na política. Isso tudo dentro de um quadro conjuntural que é mais ou menos isso daí. Uma disputa do interesse público e do interesse privado, controle social sendo tratado como censura, mas que não é, um governo omisso, ou muitas vezes refém de vários interesses, um legislativo comprometido, como o Diniz falou, por serem radiodifusores também ou proprietários de jornais, mas descomprometido com a sociedade, um judiciário que acaba legislando nesse vácuo legal, empresas se colocando acima da lei, em vez de uma democracia, uma grande corporocracia, uma aposta total na falta de leis, a terra do bang-bang, na anomia, e movimentos sociais desarticulados. Cadê aqueles movimentos que estavam lá na Confecom? Eu construí um modelo teórico, já há alguns anos, que eu venho tentando entender essa possibilidade, e eu queria compartilhar com vocês, que essas instâncias possíveis de regulação. Então, as agências de regulação, ou o Conselho de Comunicação e tal. E como é que cada ator social atua? Então, pegando 4 atores sociais, como que cada um faz pressão em cima dessa instância e consegue seus objetivos. Então, da classe econômica, mais ou menos com essa intensidade vetorial aí. E entre si, esse pressionando aqui, esse voltando um pouco a pressão para cá, esse um pouquinho ali, esse um pouquinho menos aqui, esse colaborando ali, esse pressionando de alguma forma aqui, esse minguadamente ali.
Então, esse modelo teórico talvez nos ajude a entender um pouco de como que funciona todo esse jogo de interesses em torno da regulação da mídia no Brasil. Eu testei com outros países e mais ou menos funciona. Mas eu gosto sempre de relembrá-lo. E quem são esses atores envolvidos? A gente tem esse do que eu chamo aqui da voz do dono, volta aqui, essa série de entidades representativas dos seus interesses, bem formuladas, e que estão aí para defender seus interesses. Eles são profissionais. O jogo é com profissionais. Da classe política, tem os atores, então, Ministério das Comunicações, que deveria atuar mais especificamente nisso, mas o Ministério da Justiça, onde faz a classificação indicativa, mas também tem o CAD, mas o CAD não entra nisso. Então, por que a classificação indicativa pode e o CAD não entra, se está também no Ministério da Justiça? O Ministério da Cultura, de certa forma, Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia. As agências, são 3 agências que têm, na área de comunicação, feito algum tipo de intervenção. O caso da Anvisa, que fez uma regulação sobre publicidade de alimento, com gordura, com sal e açúcar, e tomou um processo de todo tamanho na cabeça, porque a Anvisa não pode regular isso, segundo os outros interesses. Um legislativo, como a gente já falou, que se comporta dessa forma, o judiciário, que também daquela forma, e o Ministério Público, que é a nossa possibilidade aqui. E aqui estamos para lembrá-los de que precisamos dos nossos procuradores e defensores para isso. Pela maioria silenciosa, a gente tem o FNDC, que reúne uma série de entidades, tem o Coletivo Intervozes, que é mais recente, que tem se articulado bem para isso, o Instituto Alana, especificamente na questão de publicidade de consumo infantil, artigo 19, que também é recente nisso, a ANDI, que já vem um tempo trabalhando com o direito da infância e agora tem ampliado suas ações, Barão de Tararé, que também é um grupo recente, mas já houve outros grupos que participavam da sociedade. Até um aqui que eu fiz questão de lembrar, o Diniz vai lembrar, aquele O Amanhã dos Nossos Filhos, que era ligado à TFP, era um pessoal que criticava quando aparecia uma cena de beijo na novela, essas coisas assim, mas estava lá, a sociedade estava se fazendo representar, fazia passeata contra Jesus Salih Marie, mas era um lado da sociedade que tinha que se manifestar. E onde estão todas aquelas entidades que participaram da Confecom? Isso é um grande questionamento. Estavam lá mulheres, donas de casa, trabalhadores, gays, lésbicas, negros. Sim, e cada um tem suas pautas, suas agendas, todas muito interessantes, mas acabam tangenciando nas pautas de mídia, que tiveram muita atuação ali na Confecom, mas depois disso não voltaram. E na parte do embasamento, esse outro ator, eu listo aqui alguns, como a Unesco, que dá muitos relatórios, as associações e os grupos de pesquisa das universidades, e mais recentemente, aproveitando a fala aqui do Diniz, sobre a composição do conselho, lá onde a sociedade poderia estar presente. Eu peguei aqui a fala do Renan Calheiros no dia da instalação do conselho. Ele fez essa brilhante constatação da importância que a comunicação tem para a sociedade. E daí precisar do conselho para isso. E aí montou-se esse conselho de forma inconstitucional e de forma antirregimental também, porque pelo regimento tinha que passar pelas 2 casas em 2 votações e foi numa grande canetada, com essa composição aí. Logo na primeira sessão, 2 dos seus membros se retiraram por não concordarem com a forma como aconteceu, que foi o Lorival Santos, um advogado da Associação Nacional de Revistas, e o professor Murilo Ramos, da UNB, que também não concordou com a forma como aconteceu. Então, estão vagos esses 2 postos aí. Mas os outros estão todos aí. Inclusive, tem 2 ministros de Estado representando a sociedade civil. 2 ministros. Sim, mas está lá. Então, o Fernando César Mesquita, que é o lugar-tenente que o Diniz, o lugar-tenente do Sarney, continua lá. E os outros são radiodifusores. E não, tem um que é da OAB ali, que está como presidente. Peraí.
Então, que representação da sociedade é essa? Que discussão é essa que estamos ali? 2 ministros. Não, são cidadãos, né, são cidadãos, tal, mas assim, não são representantes da sociedade, são representantes do Estado. Zé Rádio Fudô, está certo, Rio Grande do Norte. Então, em que momento da história a sociedade deu essa procuração em branco para que essas entidades falassem nosso nome, que a imprensa ocupasse esse espaço público e falasse em nome do que está lá na Constituição da Revolução Francesa, no artigo 11, que é do povo o direito, que está na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 19, que é dos cidadãos os direitos, que está até na primeira emenda da Constituição Americana, que fala que mas todo indivíduo. Não fala de empresas terem indivíduo, não fala de corporações terem esse direito. Então, a sociedade passou a ter um papel muito coadjuvante. Daí essa necessidade de que essa maioria silenciosa, que não participa dos debates, porque vivemos numa política da não política. Se não faz regulação, então essa é a política, não fazer regulação. Não vamos mexer com isso. Porque até como foi falado, Guilherme falou, o último projeto que a gente viu de regulação foi o do Sérgio Mota, que vazava e a academia comentava. Os projetos do Franklin Martins, o que teve do Paulo Bernardo, ninguém conheceu, não vazou. Ou quem conheceu guardou para si, não vazou. Por que não vazou? Por que a gente não pôde discutir o que deveria ser discutido? Não, está guardado em algum lugar. Então esse princípio do não debate é uma coisa bem brasileira, assim, mas é latino-americana também. Não, futebol não se discute, né? Política também não, religião também não, e mídia também não. Né? Então, tirando, como o Guilherme falou, tirando ali o observatório da imprensa na TV e no rádio, tirando o VerTV, que outros programas que a gente tem que falar? Vídeo show. Né? Vídeo show fala de mídia. Passa diariamente falando sobre mídia. Fora isso, a gente não tem. Então a gente vive nesse processo de ilusões necessárias, de achar que está tudo lindo, a novela é legal e tal, e a gente não tem, né? E essa... Qual? Estrelas também. A Estrelas, tem no sábado também, que mostra... Né? Fala de mídia, lógico, está falando dos artistas. Então esse resgate da ação coletiva, se a gente não consegue pela sociedade, a gente tenta, a gente precisa da ajuda de entidades, assim, de ajudar com que a sociedade não simplesmente faça parte desse processo, mas que tome parte desse processo. Então, como ponto de reflexão, eu vou deixar esse material com vocês, isso de resgatar, isso de tomar parte, e como que podemos fazer com que a sociedade civil volte a ser um protagonista nesse processo? Ou se não um protagonista, pelo menos um coadjuvante daquele que aparece mais na cena, assim. E não aquele que a gente não sabe nem qual o nome. Né? Então, assim, por que na hora do voto todo mundo lá se manifesta, vai para a rua, fora fulano, fora cicrano, abaixo tarará, mas para discutir essas questões... Né? Não, a novela está passando legal, o futebol que eu estou vendo está bom, é de graça, mas mesmo você pode assistir um time passando. Então, a quem recorrer, para concluir? Existe uma instituição que tem esse dever aqui, ó. É essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais. Estão lembrados? Então... são os nossos defensores, são os nossos advogados. Eu aqui como academia, sociedade, a gente precisa de advogados nesse processo. Toda vez que o cidadão lá é oprimido, ele recorre ao advogado, me defende nessa. Então o Ministério Público, vamos lá fazer aquela ação. Aí eu tenho aquela brincadeirinha, que às vezes eu falo com alguns colegas procuradores, com Domingos eu falo isso assim, Domingo, tem que parar de procurar, tem que começar a encontrar, encontrar e agir. E em outras áreas da sociedade, o Ministério Público está encontrando e agindo. Então, comecem a encontrar, a gente mostra onde encontrar. Não precisa ficar procurando muito, os procuradores. A gente mostra, é só ir lá e a gente dá o subsídio e discute. Então, eu queria
fazer esse apelo aqui, em nome da academia, em nome da sociedade, e nesse lugar, né, aqui, espaço público, dos nossos representantes nos defendam, por favor. Obrigado.